Olá a todos, me chamo Celso Gino, eu sou um dos coordenadores do módulo de Educação e Ensino e Pesquisa da Sociedade Paulista de Radiologia. É um grande prazer estar aqui hoje para poder apresentar os trabalhos que foram condecorados no último RSNA. Então, para dar início, gostaria de apresentar o tema que vai ser apresentado, que é o trabalho de ultrassonografia de alta frequência com Doppler nas complicações vasculares. O que os radiologistas devem saber antes, durante ou após procedimentos injetáveis, que será apresentado pela doutora Luciana Zattar, daqui de São Paulo, que é médica radiologista, especialista em músculo esquelético e responsável pela ultrassonografia dermatológica, pele e partes moles do Hospital Sírio-Libanês, e também radiologista do Núcleo de Oncologia Cutânea e Sarcomas do HSL. Então, por favor, doutora Luciana, para poder apresentar o seu trabalho. Muito obrigado. Olá, é uma honra estar aqui hoje apresentando um dos trabalhos premiados da RSNA em nome dos demais participantes desse estudo, e eu vou falar um pouquinho sobre o uso do Doppler, então, nas complicações vasculares. Esse foi o nosso prêmio, então, de cum laude. Bom, as complicações vasculares são essas as respostas que a gente quer dar. Então, por que que é importante o uso do ultrassom, o que que a gente tem que saber sobre a anatomia vascular, como fazer esse exame, qual é o passo a passo do mapeamento vascular e mensagens para a gente levar para casa. Começando então pela importância, né? A gente sabe que os procedimentos faciais estão crescendo cada vez mais e, claro, aumenta o número de complicações por consequência. As complicações vasculares são as mais temidas por serem mais potencialmente danosas e é estimado 3 em cada 1.000 injeções, então não é algo tão incomum se a gente pensar que esse procedimento é muito realizado. E, claro, o fluxo pode ser interrompido, levando a tromboembolismo até cegueira e acidente isquêmico encefálico. E o Doppler, com certeza, pode prevenir esse tipo de complicação, diagnosticar e tratar, mas a gente sabe que muitas vezes não é reconhecido por os clínicos e também não é utilizado por radiologista, mas a gente pode sim ser solicitado para fazer essa avaliação antes, durante e depois dos procedimentos. Então, o objetivo desses estudos era fazer essa revisão mesmo da anatomia vascular, escrever a técnica de avaliação, falar sobre os preenchedores que a gente utiliza, o ultrassom no mapeamento e também os achados de oclusão vascular e como a gente pode fazer procedimentos guiados. Então, o que saber da anatomia vascular? Essa é a anatomia de livro, a gente pode sim identificar todas essas artérias através da ultrassonografia, conhecendo a anatomia. E, claro, a gente tem que conhecer as zonas de risco consideradas da face, que está relacionada ao maior risco dos injetáveis mesmo, pelo risco de comunicação do sistema carotídeo interno e externo. Então, por ordem, hoje nos estudos, seria a região de glabela, região de nariz, região temporal, periorbital, lábios e comissura e, por fim, o sulco nasolabial. Mas, claro, se a gente for avaliar a face por um todo, pode ser considerada uma zona de risco. E aqui eu trouxe então como a gente vai identificar essas zonas de risco, informações importantes. Por exemplo, a artéria supratronclear está a cerca de 17 milímetros da linha média, enquanto a supraorbital está a 27, e elas tendem a se superficializar aqui cerca de 15 a 25 milímetros do rebordo orbitário superior. Outras informações importantes na região do nariz, geralmente as artérias correm em situação parassagital, mas a gente pode ter ramos centrais e ramos comunicantes que cruzam a linha média. E na região temporal, a gente tem diversas camadas da têmpora, a gente tem que identificar especialmente a artéria temporal superficial, mas lembrar que podem ter ramos da artéria temporal profunda ou até veia temporal bastante calibrosa, que pode levar à embolia. Então, aqui em correspondência com a anatomia em cadáver, para a gente identificar as diferentes camadas e a localização da artéria temporal superficial. Indo para a região periorbital, a gente tem que lembrar dos forames, não só do forame infraorbitário, mas de forames acessórios, forames zigomático-faciais, que também por onde saem feixes vasculoneurais, e aqui é como a gente identifica da linha média, cerca de 27 milímetros, do forame infraorbitário. E na região dos lábios, a gente pode utilizar o ultrassom para esse mapeamento vascular também, identificando a correta localização da artéria. A maioria dos casos, ela está em situação submucosa, abaixo do músculo, né? Mas claro que ela pode ter esse trajeto dentro do músculo e também a parte epidérmica.
E aqui é no sulco nasolabial, geralmente a artéria cruza o terço médio mesmo desse sulco, a gente acaba vendo músculo e produto tecido subcutâneo tanto superficial quanto profundo, é assim que a gente faz essa identificação. E como fazer então esse mapeamento vascular? A gente fala da técnica básica do ultrassom dermatológico, fazer essa avaliação primária, inspeção visual do paciente, só depois apagar as luzes e começar o exame sempre com uma grande quantidade de gel com correta técnica para conseguir fazer essa avaliação de maneira satisfatória. E aqui eu trago para vocês diversas posições diferentes de probes, do probe que a gente vai identificar, então, as mais diversas artérias que a gente tem, e sim, a gente pode identificar todas essas, sabendo onde procurar. São as artérias principais que podem estar relacionadas aos eventos isquêmicos. E como fazer, então, o mapeamento passo a passo? Na casa de suspeita, né? Então, a gente tem que conhecer essa anatomia, como eu já demonstrei, identificar os sinais clínicos, saber os cenários do ultrassom, identificar sinais de cirurgia, outros materiais que já tenham, saber tratar e há procedimentos. Então, com certeza, a gente tem que conhecer a técnica e a vascularização normal, e aqui, e reconhecer é o mais importante, né? Então, como que a gente vai fazer esse reconhecimento, identificar os sinais clínicos? A gente pode fazer o teste de enchimento capilar, em que a gente aperta cerca de 5 a 8 segundos para ver o enchimento. Quando ele é mais largo do que 2 a 3 segundos, a gente considera positivo o sinal de isquemia da pele. E alguns estudos já apontam aqui os sinais de isquemia e como ele vai ocorrendo de maneira imediata, geralmente é dor e branqueamento. Alguns minutos a gente já pode ter o livedo, e aí a gente vai tendo todas essas alterações. Em alguns dias, claro, a gente já tem essa bactéria e coagulação da paciente, por fim, a gente vai ter uma ferida para ser manejada. E quais são, então, como que a gente pode conhecer os cenários do Doppler do ultrassom? E eu vou mostrar aqui com 8 casos diferentes. Então, a gente pode ter, sim, um Doppler normal. Vejam esse caso, que a gente vê ele ver, o paciente tinha manipulações anteriores no nariz, mas toda a vascularização do nariz era considerada normal. No entanto, a gente trata o paciente e não o Doppler. Tem sinal de isquemia cutânea, continua o tratamento. E a gente pode ter casos como esse, que também os vasos principais estavam normais, mas que a gente consegue ver uma área de silêncio na pele. E quando trata com a hialuronidase, a gente vê que retorna. Então, essa área de silêncio é um dos conceitos importantes que a gente quis trazer com esse estudo. E por que que a gente tem essas áreas de silêncio? Por causa desse conceito do angiossomo. A gente pode ter essas pequenas arvorezinhas vasculares mesmo, que fazem parte do plexo cutâneo. E veja que a gente vê essa artéria perfurante que faz aqui, irrigando o plexo profundo e superficial da pele. Isso pode ser identificado através do exame de ultrassonografia. Então, é como se a gente tivesse essa vascularização. Então, o ramo principal pode estar pérvio, mas a gente tem uma isquemia cutânea, e esses são os angiossomos, e veja como a gente tem sensibilidade para identificar esses angiossomos através da ultrassonografia. Isso é um novo conceito que a gente tem que conhecer, o angiossomo e a pele silenciosa. Mas claro que a gente pode sim ter alterações significativas da artéria principal. Veja que a gente vê um aspecto aqui em estacato na região de oclusão e posterior aqui em párvulos tardos. Então, é sim sinal de obstrução arterial e pode ser identificado através da ultrassonografia, mas a minoria dos casos que eu vejo. A gente pode ter ainda compressão extrínseca ou obstrução. Vejam que a gente vê uma área de alopecia na paciente e essa artéria aqui apertada, né, artéria temporal apertada por um produto que é discretamente hiperecogênico nessa região. E claro, a gente pode ter casos mais significativos, até com uma alteração de parede vascular. Veja que a gente tem um importante aliasing aqui, a presença de produto e reenchimento da artéria por ramos comunicantes. O quarto ponto seria material intravascular ou trombose. Veja que a gente vê uma interrupção, por vezes é bastante descrito a presença de produto aqui onde está o asterisco em volta da artéria, e aqui a gente vê a ausência de fluxo na artéria. Um sinal bastante importante também. Esse outro caso, a gente também vê a presença de produto ao redor de uma estrutura vascular. Então, é como a gente encontra os achados de alteração vascular no dor. E, claro, tem outros achados em que a gente pode observar só um quinquim arterial, mas levando a um branqueamento, veja que a gente vê mudança de trajeto dessa artéria. E além de conhecer os cenários, a gente tem que saber outros materiais e cirurgias que o paciente tenha feito, porque isso aumenta a chance de complicações, cirurgias ou presença de produtos podem tornar o vaso mais preso naquela região, né, com uma certa fibrose. E claro, a presença de produtos também a gente tem que identificar que alguns dos achados de produtos e sua descrição à ultrassonografia. Outro ponto importante do exame é saber como tratar.
E aí, basicamente, a gente vai utilizar calor local, massagem e a hialuronidase de maneira seriada. Vejam que aqui a gente tem um vídeo, um depósito, nesse caso de ácido hialurônico, mas como a gente demonstra a injeção guiada da hialuronidase, com certeza isso traz bastante segurança e assertividade para o nosso tratamento. A gente precisa, por vezes, de menos dose da hialuronidase. E aqui, um antes e depois, a gente só para o nosso tratamento quando a gente tiver, né, retornar à cor da pele normal. E, claro, a gente tem que lembrar dos procedimentos guiados. Demonstro aqui uma injeção no nariz guiada, então a gente pode colocar o produto de forma guiada para evitar complicação aqui na região temporal também. E aqui a gente pode demonstrar e desenhar na pele da paciente mesmo, onde está a artéria, trazendo mais segurança para o injetor. E o que que a gente vai levar para casa, então, desse estudo? Que, é claro, o ultrassom é uma ferramenta bastante importante para evitar, diagnosticar e tratar as complicações. Nós, radiologistas e imaginologistas, devemos conhecer esse método e, claro, os clínicos e quem estiver injetando deve saber reconhecer a oclusão. Lembrando que tempo é tecido, a gente tem que tratar sempre o paciente, não atrasar para fazer o exame de ultrassom, mas com certeza um exame feito de maneira satisfatória, né, de forma padronizada, sabendo exatamente o que a gente tem que procurar, traz mais segurança para o paciente e pode diminuir bastante essas complicações que podem ser bastante catastróficas. De maneira geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de todos até aqui. Quem quiser conferir esse estudo, vale a pena. Tudo bom, Luciana? Parabéns, Tudo bem. excelente trabalho. Realmente a gente fica impressionado com a sua didática e abordagem, conhecimento sobre o tema. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e até para servir como incentivo aos mais novos, né? Porque esse trabalho ele recebeu o prêmio de Cum Laude no último RSNA. E o que que você diria para essas pessoas que gostariam de mandar trabalho, desde a concepção, da elaboração do trabalho, até chegar a esse objetivo, né, tão esperado de uma premiação em um congresso de tamanha importância como o RSNA? Perfeito, obrigada. É uma honra estar aqui para poder apresentar esse trabalho para vocês. Eu acho que o motivo serve para todos que querem ultrassom dermatológico mesmo. Na verdade, acho que essa é uma área inovadora que acaba inspirando nesse sentido. A gente, na minha opinião, a gente tem muitos achados ainda a serem descritos, muitas informações em que o ultrassom pode trazer que ainda não são do conhecimento de muitos. Acho que isso contribui um pouco para a premiação desse artigo. Né? E de maneira geral, eu acho que seguir essa vida acadêmica, demonstrar achados de imagem, descrever novas coisas, né, que a gente tem. Acho que a nossa área que está bastante em mudança mesmo, que conta muito com essa questão de tecnologias novas e novos métodos de imagem, métodos avançados de imagem. Então, eu incentivo nesse sentido mesmo, né, de aproveitar as coisas novas que a gente tem, achados novos e valorizando a nossa área, a radiologia como um todo. Realmente é um trabalho impressionante, né? A gente vê o cuidado com as imagens, com os próprios exames que são realizados, né? E o quanto que isso agrega valor dentro do paciente junto com o médico assistente. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar você e ao grupo, né, pelo trabalho e com certeza essa premiação veio de uma maneira bem a calhar junto com esse esforço todo. Parabéns. Obrigada mesmo. Então vamos dar seguimento e agora partindo para o próximo tema do trabalho que também foi condecorado no último RSNA, que vai ser sobre os acessos cirúrgicos do crânio, o que o radiologista precisa saber, que será apresentado pela Thaisa Brenda, doutora Thaisa Brenda Vieira Santos, que é médica radiologista do Hospital da Beneficência Portuguesa daqui de São Paulo e que tem o título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo CBR. Então, Thaisa, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Thaisa. Vou falar sobre o trabalho de acessos cirúrgicos do crânio, o que o radiologista precisa saber. Então, os objetivos eram correlacionar a topografia das lesões encefálicas com os acessos cirúrgicos, principalmente os mais utilizados, para que nós possamos reconhecê-los após uma avaliação pós-cirúrgica do encéfalo.
Geralmente, a tomografia ela é utilizada em um pós-cirúrgico imediato, então a gente consegue ver as alterações pós-cirúrgicas como hematomas, pneumoencéfalo, e nesse contexto ela se torna até mais apropriada. Já a ressonância magnética, ela é bastante utilizada no pré-cirúrgico para identificar e topografar bem as lesões encefálicas e a escolha do acesso cirúrgico utilizado, e também no pós-cirúrgico um pouco mais tardio, para avaliar a presença de lesões que ficaram residuais e poder avaliar a possibilidade de uma reabordagem. Como princípios e conceitos, colocamos alguns conceitos iniciais que a gente precisa ter em relação às cirurgias. A craniectomia, que é quando o flap ósseo é descartado ou ele vai ser recolocado no crânio, não vai ser recolocado durante a mesma cirurgia. Então, ele é muito utilizado no caso de edema, nos casos de necessidade de descompressão do parênquima encefálico. A craniotomia, nesse caso, o flap ósseo ele é retirado para o acesso cirúrgico e depois recolocado novamente. E a cranioplastia, que é um procedimento cirúrgico para reconstruir o flap ósseo que foi retirado durante a cirurgia. A cranioplastia, ela tem vários tipos de materiais, a gente pode dividir em materiais biológicos e não biológicos. Os biológicos, eles são são preferidos por conta de ter menor risco de rejeição pelo sistema imunológico do paciente. Dentre os não biológicos, pode ser dividido em tipos metálicos ou sintéticos. Os metálicos, o titânio é o único utilizado hoje em dia, e dentre os materiais sintéticos, o acrílico ele é o mais utilizado. Aqui embaixo a gente vê uma imagem à direita de uma cranioplastia com acrílico, ele fica com esse aspecto meio heterogêneo e com focos como se fossem focos gasosos, e na imagem A seria um pré-cranioplastia e o B seria um pós-cranioplastia da abordagem do paciente. A craniotomia também é utilizada num contexto de tratamento de doença de moia-moia para tentar restaurar o suprimento sanguíneo do córtex que foi afetado. Então, pode ser feito revascularizações indiretas através de interposição com o músculo temporal e com a artéria temporal, que elas propiciam uma neovascularização, uma angiogênese para o cérebro nessa topografia e para poder restaurar o suprimento sanguíneo no contexto dessa doença. Em relação à escolha do acesso cirúrgico, ela vai ser escolhida de acordo com a experiência do cirurgião sempre. Às vezes, mais de um acesso cirúrgico ele é utilizado, então ele pode ser usado em combinação, vários acessos cirúrgicos no mesmo tempo. E o objetivo principal é proteger a anatomia normal daquele lugar, propiciando um alcance da lesão para que ela possa ser ressecada, alcançada com eficiência. Então, aqui tem uma tabela demonstrando os principais acessos e as topografias. A pterional geralmente é mais utilizada. O ptérion é um local bem fraco do crânio, então essa região ela é utilizada para fazer o acesso pterional. E ela dá um acesso pela fissura silviana para a região paracelar e topografia ali do polígono de Willis, também a topografia da região da hipófise, da região anterior do crânio e da fossa média. Pode ser auxiliada pela clinoidectomia para o alcance da hipófise e das regiões da artéria carótida interna cavernosa. O processo clinoide pode ser retirado. E também ele pode ser ampliado através da órbito-zigomática e da pré-temporal, para ampliar o acesso cirúrgico para as regiões paracelares e paramesencefálicas e subfrontais. A bifrontal, ela é usada principalmente no contexto de acessar a fossa anterior, principalmente quando existe uma lesão com ampla implantação dural na região etimoidal. E os acessos cirúrgicos do tronco encefálico são vários. Dentre eles, a gente tem que também lembrar que existem, num contexto de cavernomas, as chamadas áreas safe entry zones, que são áreas que toleram lesões mínimas. Então, se a lesão estiver topografada em alguma dessas regiões do mesencéfalo, da ponte do bulbo, elas são preferíveis para poder ter o acesso cirúrgico. Elas são áreas com menos estruturas importantes e possuem menos perfurantes.
A retrossigmoide é preferível para a região lateral da ponte, então, para lesões do ângulo pontocerebelar, incluindo neurocranianos dessa topografia, schwannomas e ependimomas, cistos epidermoides, meningiomas. Elas podem ser ampliadas pela petrosectomia posterior, também pode ser mais ampliada ainda pelos acessos translabirínticos e transcocleares, porém, esses acessos translabirínticos e transcocleares, eles não preservam a audição. Então, se for uma lesão muito extensa, talvez seja necessário fazer essa ampliação mais anterior. Lembrando que toda essa região ela fica muito próxima do seio sigmoide, então são pacientes que podem ter trombose do seio sigmoide, da região do bulbo do jugular, então é uma área importante de ser avaliada no pós-cirúrgico. Quando é realizado um acesso suboccipital, que é o acesso mediano na região posterior e suboccipital, ela permite a avaliação, o acesso a lesões na região posterior do bulbo e da ponte, e pode ser ampliados através de laminectomias. Lembrar sempre que nesse contexto em que há uma ampliação por laminectomias e para ressecção do arco posterior de C1 ou do côndilo occipital, existe uma maior chance de fazer pseudomeningocele. Então, aqui a gente vê um caso de um paciente na figura C, mostrando um conteúdo líquido em contato com o líquido, o líquor para a região externa na topografia da craniotomia, representando a pseudomeningocele. Os acessos à região temporal podem ser feitos pelo acesso occipito transtentorial. Nesse caso, teria uma lesão maior da parte cortical encefálica, mas ela também pode ser feita por suboccipital supracerebelar infratentorial, que a gente já consegue preservar mais o parênquima encefálico. E aqui também ela pode ser feita pelo acesso supracerebelar transtentorial, que permite o acesso à região posterior do tálamo, que é a região pulvinar, e também as regiões mais posteriores da temporal. A cirurgia da epilepsia do lobo temporal geralmente preserva o giro temporal superior, que é importante para a audição, então resseca toda essa região mais inferior do temporal. Aqui as intraventriculares, que podem ser transcorticais ou transcalosas. As terceiroventriculostomias também podem ser feitas para redirecionamento de fluxo. E nas cirurgias endonasais e transfenoidais, que podem ser feitas em conjunto com as supratentoriais. Lembrar sempre de falar da relação com as carótidas internas, que podem ser bastante mediais e dificultar o acesso ali à região celular. E no pós-cirúrgico, principalmente pós-cirúrgico mais tardio, pode ser utilizado esse material mais gorduroso, que fica com hipersinal no T1. Então, para saber diferenciar também de um conteúdo hemático, geralmente é visto no pós-operatório mais imediato. Obrigada. Muito obrigado. Realmente foi muito bom o seu trabalho, Thaisa. Obrigada. E eu gostaria de você nos dizer se por acaso isso mudou a forma de você abordar esses exames pós-cirúrgico. Isso incorporou novas informações dentro do seu relatório? Sim, principalmente na descrição do laudo médico, às vezes alguns termos a gente usa de maneira muito abrangente, assim, apenas escrevendo a região do osso que foi acometida, no caso de uma craniotomia. Então, introduziu alguns termos que são mais conhecidos pelos cirurgiões, e acho que ajuda tanto na interpretação do laudo deles, como também no próprio conhecimento em relação a complicações do pós-cirúrgico, imediatos, tardios. Abre um pouco a visão para a gente tentar entender melhor os procedimentos cirúrgicos. Com certeza. Acho que você, falando uma linguagem mais parecida, né, isso de alguma maneira estreita e dá um poder maior até aos nossos relatórios. E a questão da concepção do trabalho, né? Seu trabalho foi premiado, né?
Então, assim, é uma coisa que é um orgulho para todos nós. Como é que você diz, durante essa jornada de preparação desse trabalho, o que você diria para as pessoas que gostariam também de seguir esse mesmo caminho? Acho importante tentar também uma abordagem sempre multidisciplinar, assim, tentar introduzir outros tipos de profissionais no seu trabalho e não fechar o campo totalmente dentro da radiologia. Por exemplo, esse trabalho a gente teve ajuda de alguns cirurgiões, e isso enriquece o trabalho também e ajuda a gente a ter visões diferentes do tema. Então, se for temas que dê para introduzir uma outra visão de médicos de outras áreas, é sempre interessante para aumentar as informações do trabalho. Muito obrigado. Realmente, Obrigada. parabéns. Obrigada. Tá, então vamos para o próximo trabalho, que seria a contribuição da ultrassonografia contrastada na distinção dos nódulos tiroidianos malignos e benignos comparados com a análise histológica, que será apresentado pela doutora Alessandra de Pinho Pimenta Borges, que é médica radiologista da Universidade de São Paulo, do INRAD, e fellow em radiologia e intervenção mamária pela Universidade de São Paulo, e doutoranda em radiologia diagnóstico pela Universidade de São Paulo. Por favor. Olá, meu nome é Alessandra. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre a contribuição da ultrassonografia contrastada na distinção dos nódulos tiroidianos malignos e benignos comparados com a análise histológica. Esses são os resultados preliminares da nossa pesquisa. Não existe nenhum conflito de interesse. Então, vamos começar com esse gráfico da American Cancer Society, que vai do ano de 1975 a 2019, que ele relata esse aumento significativo do câncer de tireoide, muito devido à maior detecção dos exames de imagem, que hoje em dia é um método de rastreio, né, pela American Thyroid Cancer Association, e ocorre que novas técnicas ultrassonográficas, elas aumentam a sua acurácia diagnóstica na diferenciação dos nódulos tiroidianos, como a ultrassonografia contrastada e a elastografia, por exemplo. E a ultrassonografia, ela vem como um meio de você fazer uma avaliação dinâmica em tempo real da microvascularização e perfusão dos nódulos tireoidianos. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar o potencial diagnóstico dos seus, analisando parâmetros de imagem qualitativos para diferenciar os nódulos benignos e malignos, usando o diagnóstico histológico como nosso padrão ouro. E queríamos também avaliar como os seus amplia a capacidade diagnóstica da classificação do TIRADS, que já é amplamente utilizada na nossa rotina. Então, esse foi um estudo prospectivo, foi realizado no Hospital Terciário de julho de 2022 a setembro de 2023. Incluímos 68 pacientes que tinham, então, a aprovação do Comitê de Ética. Os critérios de inclusão eram pacientes adultos, que possuíam elegibilidade da ressecção cirúrgica do nódulo pela equipe da cabeça e pescoço. E o critério de exclusão eram contraindicações ao meio de contraste. Então, o contraste que utilizamos foi o de segunda geração, que é o Sonovil, da marca Braco, que consiste em uma suspensão de microbolhas que é formado por hexafluoreto de enxofre e ele é envolto por uma camada de fosfolipídios para deixar o gás mais estável na corrente sanguínea. Para quem não conhece, ele vem nessa forma de pó liofilizado e nessa seringa de 5 ml, onde ele é dissolvido. E para fazer a injeção, necessitamos pegar um acesso venoso periférico, que não pode ser muito fino. Então, a gente utiliza de 20 a 22 gauge para tentar evitar a ruptura das microbolhas. O paciente ele vai receber uma injeção de 2,4 ml do Sonovil para avaliação de cada nódulo. E como existe um limite de 5 ml por paciente, a gente consegue avaliar no máximo 2 nódulos por paciente. No nosso protocolo de imagem, a gente sempre tem que tentar deixar a lesão junto ao parênquima tireoidiano adjacente, que vai ser o nosso principal meio de comparação. O índice mecânico ele tem que ser baixo e o foco ele tem que estar na região mais posterior da imagem, para a gente poder evitar a ruptura das microbolhas. Utilizamos a dupla tela, porque antes da chegada do contraste, essa tela fica muito escura, então a gente necessita da tela em modo B para poder localizar a lesão. E fazemos um cineclip gravado por até 3 minutos. E quais são esses parâmetros qualitativos que a gente pode avaliar pelos seus? Vamos começar pelas margens e formas. Então, aqui a gente tem um nódulo que ele possui a margem bem definida, mas ela tem esse contorno irregular. Nesse caso, possuímos um nódulo que ele possui uma margem que ele é definida e irregular. Ou a gente pode, às vezes, simplesmente não conseguir definir muito bem a margem desse nódulo. Então, vamos classificar como margem indefinida. Quanto à área de realce, a gente vai tentar estimar o grau de realce da porção sólida daquele nódulo. E a gente vai dividir em 4 quartis.
Então, aqui a gente tem um exemplo de um nódulo que ele possui 100% de realce do seu componente sólido. Aqui a gente consegue perceber nesse quartil que uma parte do componente sólido não realça. Então, ele possui um realce um pouco maior do que 50%. Aqui, nesse caso, de 25 a 50, possuímos, por exemplo, esse nódulo que é predominantemente sólido e possui um realce mais na periferia. E de 0 a 25, um nódulo que praticamente não possui nenhum realce. Com relação ao tipo de realce, a gente pode ter um nódulo que possui um realce heterogêneo, como a gente pode ver nesse caso, em que a parte interna do nódulo possui um hiporrealce em relação à parte mais externa. A gente pode ter um nódulo homogêneo, como nesse caso, que ele é homogeneamente realçado, ou ainda a ausência de realce desse nódulo. Com relação ao realce em halo, a gente vai classificar se ele é presente ou ausente. O realce em halo, então, é esse realce periférico que a gente pode ver nesses dois exemplos de nódulos, e que vamos classificar, então, como a presença do realce em halo. Ou, simplesmente, se não houver, a gente vai falar que ele não possui o realce em halo. Com relação ao grau de realce, a gente vai comparar com o parênquima tireoidiano adjacente, e a gente pode falar que esse realce ele é igual ao parênquima tireoidiano adjacente, como nesse exemplo, ou ele pode ter o nódulo um realce menor do que o parênquima tireoidiano adjacente, ou ainda um realce maior do que o parênquima tireoidiano adjacente. Com relação ao washing, ou a entrada do meio de contraste, ela já é uma variação mais dinâmica. Então, a gente pode ter o nódulo e o parênquima, o contraste chegando aos dois ao mesmo tempo, ou a gente pode ter o contraste chegando primeiro no nódulo e depois no parênquima. Como a gente pode ver nesse caso, que com 17 segundos a gente já tem o nódulo realçando, enquanto o parênquima ao redor o contraste ainda está chegando aqui. E já com 23 segundos, já está tudo homogeneamente realçado. O contraste pode chegar primeiro no parênquima e depois no nódulo, como acontece nesse caso, que com 14 segundos a gente tem um nódulo com hiporrealce, mas que com 20 segundos já está tudo homogeneamente realçado. E ainda, a gente pode falar ainda do washout, que seria a lavagem, a saída do contraste do nódulo, que pode ocorrer ao mesmo tempo do parênquima tireoidiano, então nódulo e parênquima, o contraste vai sair ao mesmo tempo, ou a gente pode ter o washout após o parênquima tireoidiano adjacente, como nesse exemplo, a gente já está quase no final do nosso cineclip, com 2 minutos e 44 segundos, e a gente ainda consegue observar um nódulo que ainda está realçando, enquanto o parênquima já lavou praticamente todo o seu contraste. E a gente pode ter o washout significativo, que acontece quando a gente tem um washout maior do nódulo do que o parênquima. Então, nesse exemplo, com 28 segundos, a gente tem um nódulo no istmo, que ele possui um hiporrealce em relação ao parênquima tireoidiano adjacente, mas que com 33 segundos, esse nódulo já lavou todo o seu contraste, enquanto o parênquima tireoidiano adjacente está realçando mais do que com 28 segundos. E todos esses nódulos vão ser classificados também quanto ao ACR TIRADS, porque aí a gente vai conseguir avaliar o potencial dos seus em aprimorar essa classificação que já é tão utilizada. Então, os resultados da nossa pesquisa. Então, a gente conseguiu perceber que a presença do halo teve associação com nódulos benignos, tanto quanto na análise dos parâmetros qualitativos dos seus, quanto quando ajustados para a classificação TIRADS. A margem indefinida, irregular e irregular, eles tiveram associação com nódulos malignos apenas na avaliação dos parâmetros qualitativos da ultrassonografia contrastada. Quando eles foram ajustados à classificação TIRADS, eles perderam relevância estatística. E com relação aos nódulos que possuem um realce menor do que o parênquima tireoidiano adjacente, ou mesmo aqueles que possuem um contraste chegando do nódulo depois do que o parênquima tireoidiano adjacente, e aqueles que possuem um washout significativo, todos estiveram relacionados com parâmetros associados a nódulos malignos, tanto nos parâmetros qualitativos da ultrassonografia contrastada, quanto quando ajustados à classificação TIRADS. E esses são os resultados to take home, são aqueles parâmetros qualitativos dos seus que, ao serem ajustados ao TIRADS, eles se mantiveram estatisticamente significativos, aprimorando a classificação TIRADS, que foi o realce em halo para nódulos benignos, ou um realce menor que o parênquima tireoidiano adjacente, com um washing lento e um washout significativo associados aos nódulos malignos. E essa é a nossa conclusão.
apesar de ainda não possuirmos padrões definidos da avaliação dos seus, os resultados eles destacam seu potencial para a gente conseguir aumentar a precisão diagnóstica da ultrassonografia, aprimorando assim a triagem dos nódulos tiroidianos, que devem ser biopsiados, que devem ter uma PAF, ou então que poderíamos apenas acompanhá-los. E a análise junto ao CRT-RADS, eles têm sido especialmente útil para refinar a classificação dos riscos dos nódulos que são preliminarmente classificados como T-RADS 3 e 4. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Alessandra, realmente um trabalho fantástico, realmente muita informação. Eu gostaria que você dissesse um pouco, explicasse como foi essa concepção do trabalho, como é que foi justamente essa elaboração, e os resultados estão de acordo com aquilo que vocês esperavam. Sim, a gente já tem muitos trabalhos que falam do uso da ultrassonografia contrastada, principalmente para avaliação do fígado. Então, a gente queria tentar colocar ele também na avaliação da tireoide. Porque a gente tem muito, assim, T-RADS 3, T-RADS 4, a gente ainda tem muitas PAFs que possuem um resultado inconclusivo ou material insuficiente, e acaba que é um procedimento invasivo. Então, a gente está tentando criar novas formas para a gente tentar aumentar a acurácia do ultrassom, para tentar refinar aqueles nódulos que realmente precisavam da PAF. Então, e está surgindo muita coisa nova, né, como a elastografia. Então, a gente tenta fazer essa avaliação multiparamétrica da tireoide agora. Que bom, é realmente um trabalho excepcional de uma condição que é muito frequente, né? Sim. Nódulo tiroidiano é uma frequência muito grande e saber se por acaso ele é maligno ou benigno, isso ajuda bastante no prognóstico e desfecho desses pacientes, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse prêmio que você recebeu dentro do RSNA, né? Foi um prêmio que apenas um brasileiro, né, que foi o seu trabalho, o trabalho do seu grupo, recebeu. Isso deve ter dado uma satisfação muito grande. Então, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre esse prêmio, o que ele significa, o que ele seria efetivamente. Sim, é bem legal. É um prêmio que é o Trainee Research Prize, o prêmio que a gente ganhou, que, na verdade, ele é para fellows, residentes, eles podem mandar o seu trabalho, científico, e acho que o Brasil acaba mandando muito pouco, então a gente tem poucos brasileiros que têm esse aceite, então isso é bem legal, assim, para dar uma autoestima para nós brasileiros, Com certeza. estimular a mandar mais. Exatamente. Acho que a gente entender que a gente é capaz, né, que nós temos uma radiologia de um nível internacional muito bom, né, e você é a prova viva disso, mostrando esse trabalho excepcional. Sim, então, obrigada. parabéns mais uma vez. E gostaria de agradecer a todos pela presença e pela audiência. E a gente segue junto à Jornada Paulista. Obrigado.